que a excelentíssima senhora juíza doutora Maria de Lourdes Vanderlei Souza, o excelentíssimo senhor juiz doutor Manuel Medeiros, o excelentíssimo senhor juiz classista doutor Jorge Antônio Saad Filho, representante dos empregadores, o excelentíssimo senhor juiz classista doutor Adilson Teixeira da Fonseca, representante dos empregados, a excelentíssima senhora juíza doutora Anabela Almeida Gonçalves, convidamos ainda o ilustre procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutor Levi Scatolin. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor juiz convocado, doutor Sérgio Moreira de Oliveira. Para compor a mesa, temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado, doutor Homero Junger Mafra, representando o governador do Estado do Espírito Santo. O excelentíssimo senhor juiz doutor Guilherme Pivete, representando o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, São Paulo. O excelentíssimo senhor juiz doutor Mário Ribeiro Cantarino Neto, presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 17ª Região. O excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, doutor Agesandro da Costa Pereira. Registramos as presenças dos ilustríssimos senhores representantes da Associação dos Juízes Classistas, Associação dos Advogados Trabalhistas, da Superintendência da Caixa Econômica Federal, do Instituto dos Advogados do Estado do Espírito Santo. Agradecemos a presença ainda de todas as autoridades civis e militares. Passamos a palavra à excelentíssima senhora juíza presidente, doutora Regina Uchoa da Silva, para a abertura da sessão. Declaro aberta a sessão solene de posse dos novos juízes do trabalho do Instituto. Convido os excelentíssimos senhores juízes, doutora Maria de Lourdes Vanderlei Souza e doutor José Carlos Riz, para que conduzam os empossados aos seus lugares. Doutora Maria de Lourdes conduzirá os 6 primeiros e o doutor Riz os outros 6. Os embolsandos por ordem de classificação. Dr. Roberto José Ferreira de Almada. Dr. Guilherme Pivete. Doutora Ângela Batista Baliana. Ana Paula Rodrigues Pires da Luz. Doutora Cláudia Vilaça. Doutor Luiz Eduardo Couto de Casado Lima.
Nascimento Andrade, doutora Ana Maria Mendes de Nascimento, doutor Medir Beleza Moraes, doutor Marco Túlio Machado Santos e doutor João de Oliveira Batista. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional. Conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, forte, magno do colosso, se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos o doutor Roberto José Ferreira de Almada para a leitura do juramento, que será repetido pelos demais empossandos. Juro solenemente desempenhar com diligência, honradez e serenidade os deveres do cargo de juiz do trabalho substituto, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, para o engrandecimento do Poder Judiciário, o qual, a partir de agora, passo a integrar.
presidente do tribunal, doutora Regina Uchoa da Silva, dará posse aos novos juízes. Convidamos o secretário-geral da presidência, doutor Elton Castanheira Freitas, para a leitura única do termo de posse, seguida da assinatura pela presidente e pelos empossantes. Termo de compromisso e posse de Suas Excelências, os excelentíssimos senhores juízes aprovados no 4º concurso público para o cargo de juiz de trabalho substituto do quadro de magistrados do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 1995, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, compareceram perante Sua Excelência a Excelentíssima Senhora Juíza Regina Uchoa da Silva, digníssima Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, os excelentíssimos juízes aprovados no 4º concurso público para provimento de cargos de juiz do trabalho substituto, a saber, doutor Roberto José Ferreira de Almada, doutor Guilherme Pivete, doutora Ângela Batista Baliana, doutora Ana Paula Rodrigues Pires da Luz, doutora Cláudia Vilaça, doutor Luiz Eduardo Couto de Casado Lima, doutor Wellington do Nascimento Andrade, doutora Ana Maria Mendes do Nascimento, doutora Nedir Geleda Moraes, doutor Marco Túlio Machado Santos e o doutor João de Oliveira Batista, nomeados pelo ato número 168/95, datado de 30 de outubro de 1995, da lavra da Excelentíssima Juíza Presidente deste Tribunal, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Diário da Justiça, edição de 3 de novembro de 1995, e no Diário da Justiça da União, edição de 6 de novembro de 1995. Comprometeram-se, neste ato solene de posse, a observar fielmente os deveres e atribuições do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis da República. Para constar, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme, é assinado por Sua Excelência a Excelentíssima Senhora Juíza Presidente do Egrégio Tribunal e pelos empossandos. Doutor Roberto José Ferreira de Almada. Doutor Guilherme Pivete. Doutora Ângela
Ângela Batista Baliana. Doutora Cláudia Vilaça. Doutor Luiz Eduardo Couto de Casado Lima. Doutor Wellington do Nascimento Andrade. Doutora Ana Maria Mendes do Nascimento. Doutor Nedir Veleda Moraes. Machado Santos. Doutor João de Oliveira Batista. Senhoras e senhores, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região sente-se honrada por fazer uso da palavra nesta solenidade. Sabemos o que é passar por um concurso público para acesso à magistratura trabalhista. Decididamente não é fácil. Enfrentar uma maratona de provas, de estudos intermináveis, sacrifícios pessoais e familiares. Enfrentar a ansiedade, a tensão e o medo de ser reprovado, apesar de tudo esforço. São alguns aspectos desse desafio. Congratulamos-nos com nossos novos colegas magistrados pelo seu êxito em tão difícil certame. Parabéns pela conquistaram-na com seus próprios méritos. Mas a vida não para. O fim de uma etapa é o início de outra. Um novo desafio vos aguarda, a arte de julgar. Além de seu conhecimento técnico, do juiz se espera urbanidade para tratar bem as partes, os auxiliares da justiça e os advogados. Bom senso, porque o direito é uma criação cultural destinada a regular a vida da sociedade. Dedicação, para imprimir uma atividade jurisdicional de boa qualidade, célere, efetiva e, sobretudo, justa. Há ainda uma expectativa fundamental de imparcialidade do juiz, sobre a qual não se necessita falar, porque decorre da formação básica de verdadeiros juristas que vós sois. A vossa formação ética, companheira inseparável da formação jurídica. Daí decorre a necessidade fundamental de independência do Poder Judiciário, condição da imparcialidade. As associações de magistrados de todo o Brasil têm se posicionado contra as propostas de submeter o Poder Judiciário a um controle externo. Tal controle
feriria a independência dos poderes, consagrada em nossa Carta Magna como cláusula pétrea. A separação dos poderes, que agora se pretende ampliar, não é mera teoria, mas consequência de longa luta pela conquista dos direitos de cidadania. Não haverá democracia verdadeira onde faltarem tribunais independentes, capazes de contrariar as injunções dos poderosos do momento quando a aplicação das leis assim o requer. Uma outra panaceia que tem sido agitada atualmente como solução dos problemas enfrentados pelo Judiciário e capaz de afetar profundamente a independência do juiz é o efeito vinculante das súmulas de jurisprudência. Entretanto, não se pode negar os aspectos positivos que tal efeito possa ter: maior celeridade, segurança jurídica, simplificação dos julgamentos. Seria possível admitir o efeito vinculante da súmula, desde que dentro de uma estrutura flexível, democrática e legalmente controlável e extensiva à administração pública. Mas a opção pelo efeito vinculante, sem estabelecimento dessas condições, como se pretende, encerra riscos consideráveis e de difícil correção. Por exemplo, é possível que uma súmula não seja justa, que não corresponda à realidade social, que não cristalize a melhor jurisprudência, que destoe de princípios jurídicos, que seja contraditória com outra súmula do mesmo repertório, que expresse o evidente conservadorismo dos tribunais superiores, que confronte a lei e até mesmo a Constituição, permanecendo válida, porque não se sujeita ao controle de legalidade ou constitucionalidade. Essas hipóteses não são teóricas, convivemos com elas diuturnamente. Preocupa-nos o efeito vinculante, sobretudo na área trabalhista, pois a estratificação rígida e exacerbada de súmulas constitui um risco acentuado de engessamento do direito. O repertório de enunciados do Pleno Tribunal Superior do Trabalho é composto de quase 350 súmulas, muitas das quais bastante controvertidas, como, por exemplo, o enunciado 330, que causou grande polêmica por ocasião de sua publicação. Esperamos que o Poder Judiciário encontre sua melhor vocação, atuando com independência e superando as suas deficiências, que em grande parte são nossas. Fazemos votos aos nossos novos colegas magistrados, que sejam excelentes juízes e possam servir à coletividade com a imensa capacidade que lhes é concedida. Obrigado. Passamos a palavra ao ilustre procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Dr. Levi Scatolin. Excelentíssima vice-presidenta desta corte, doutora Regina da Silva, excelentíssimas autoridades que compõem a mesa, já nominadas, eminentes juízes, ora empossados e seus familiares, colegas do Ministério Público, advogados, servidores desta casa, senhoras e senhores. Sinto-me extremamente emocionado nesta solenidade, pois, como é do conhecimento de Vossas Excelências, a Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região nasceu, engatinhou, deu os primeiros passos e está crescendo juntamente com este egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Diga-se, um dos mais céleres do país, o qual hoje, ao empossar os novos juízes, praticamente preenche todas as vagas de juízes substitutos, o que, com certeza, proporcionará ao jurisdicionado que tanto almeja. Justiça, justiça, excelência, ainda com maior segurança e rapidez. Assim, em razão desta parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho não poderia deixar de fazer uso da palavra singela, breve, não por dever de ofício, diz-se, mas, ao contrário, com grande prazer, para, em primeiro lugar, parabenizar as administrações desta Casa de Justiça, que sob a batuta da doutora Maria de Lourdes, do doutor José Carlos Risques e agora da doutora Regina Uchoa, tanto se empenharam para que os concursos se realizassem
propiciando o ingresso em cada um deles de uma pleiade de excelentes magistrados. Em segundo lugar, parabenizar os juízes ora empossados pelo sucesso alcançado nesta verdadeira guerra entre aspas, de talentos que são os concursos públicos e já frisados pelo Dr. Cantarino, e desejar-lhes sucesso na carreira que iniciam, a qual tenho certeza será coroada de pleno êxito, mercê da inteligência e da abnegação de suas excelências. Deus os ilumine. Sejam felizes. Muito obrigado. Mas também é um momento de reflexão e compromisso irrenunciável com o nosso tribunal e com a comunidade capixaba. Antes de mais nada, é importante registrar que esse regional, desde sua instalação em nossa terra, tem, através de seus atos, escrito uma história de seriedade e de transparência no trato da coisa pública. Disto, todos nós nos orgulhamos. E, caros empossandos, o maior patrimônio de nossa instituição, por sinal imensurável, são os nossos juízes de primeiro grau. O magistrado é, acima de tudo, um agente de mudança da sociedade, ormente o juiz trabalhista. Porém, vemos com profunda preocupação a tentativa de impor ao magistrado, sob a equivocada alegação de ser a solução para a morosidade dos processos, o efeito vinculante das decisões dos tribunais superiores sobre temas relevantes da vida nacional. Portanto, cabe ao magistrado assumir a sua responsabilidade pelo resultado social da prestação jurisdicional. Assim, a magistratura deve estar integrada na luta da sociedade civil em busca das prerrogativas de cidadania. Ressalto e reitero. Aliás, o então presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Regis Fernandes Oliveira, escreveu: magistrado não pode ficar apegado ao texto frio da lei, desconhecendo a realidade social que existe em seu redor. Posicionamento reiterado na Carta de Fortaleza, que expressa decisões adotadas no recente Congresso Brasileiro da Magistratura. Antigamente, era a norma que o magistrado deveria ser só, distanciado do povo, fora do mundo, distante dos conflitos sociais, inacessível e frio. Ora, o perfil do juiz é o de crítico da lei, próximo do povo, comprometido com justo com as transformações sociais. A lei não está acima do justo. O magistrado gaúcho, Hamilton Bueno de Carvalho, ensina: a lei eticamente considerada não deve estar a serviço da opressão, mas sim positivar as conquistas na direção da vida e da mudança para todos. E conclui: o poder judiciário, como um dos poderes políticos da nação, só é legítimo quando mantido o conceito de que a magistratura é o próprio povo feito função. Este é o verdadeiro magistrado, e não o ironizado por Anatole France, estático, e dando a cada um o que é seu, isto é, ao rico sua riqueza e ao pobre sua pobreza. Assim, o juiz deve ser cheio de poder criador, com sensibilidade humana e antenas ligadas à alma do povo, para sentir e traduzir suas aspirações, vou dizer ansioso, deste grande jurista capixaba que é João Batista Requeiroz. Isto, senhores empossandos, caros colegas, para que possamos continuar a sentir até o último dia de nossas carreiras a mesma emoção do velho magistrado de Calanandreio, aquela consternação quase religiosa que o fez tremer 50 anos atrás, quando o juiz principiante teve de dar a sua primeira sentença. Sejam bem-vindos.
momento, o excelentíssimo senhor juiz Roberto José Ferreira de Almada falará em nome dos empossados. Excelentíssima senhora juíza presidente, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, demais juízes componentes dessa corte, suas excelências, as autoridades presentes, queridos familiares e amigos. É de fato uma tarefa de muita responsabilidade expressar em meu nome e em nome de 10 outros colegas que comigo hoje tomam posse o sentimento de extrema satisfação que nos afeta. Somos 11 pessoas que, não obstante a identidade de opção pela magistratura, vivenciamos e materializamos visões diferentes do mundo, como reflexo das experiências individuais e comunicáveis de cada um de nós. Nos atrevemos a ambicionar que em cada palavra ora dita se materialize cada um de nós e que seja expressada por meu intermédio a nossa profunda satisfação de termos logrado êxito em nosso particular esforço em busca da magistratura. Gostaríamos de saudar com veemência a presença dos familiares e dos amigos que nos prestigiam nessa oportunidade. O ilustre juiz José Carlos Kiske, que nos antecedeu, fez uma saudação de boas-vindas que nos deixa muito confortados diante do relevante papel que doravante nos é confiado. Pois pretendemos nós, em retribuição, assumir um verdadeiro compromisso perante cada um de vós. O compromisso da verdade, o compromisso do equilíbrio e o compromisso da equidade. A mesma equidade, tão dificilmente conceituada nos bancos acadêmicos, mas que muito bem poderia ser expressada pelo próprio conceito de justiça. Aliás, como faz Calamandrei, quando sustenta: pode suceder ao juiz o mesmo que ao advogado, partir de conclusões para chegar a premissas. Mas ao passo que, quanto ao advogado, essa conclusão é fixada pelo cliente, pelo que toca ao juiz, é fixada por aquela misteriosa e clara e evidente intuição que se chama o sentimento de justiça. O mundo do juiz é algo que se alicerça no sentimento comum a todo homem, o sentimento do respeito mútuo, o sentimento do bem comum, o sentimento da verdade e da paz social. Esses sentimentos eram manipulados pelos mais ancestrais textos humanos e com eles conviveram as mais primitivas sociedades. E fez sempre parte da consciência comum dos povos a necessidade de ser atribuída de forma imparcial e equânime à justiça, como estímulo à evolução do conceito de cidadania. Maquiavel, com a sua usual eloquência, bem ilustra essa constatação quando diz: o mundo foi sempre, de certo modo, habitado por homens que têm tido sempre as mesmas paixões. Onde a recompensa deva ser desigual, os homens pouco se esforçam e de má vontade. O nosso compromisso é a busca pela imparcialidade, pela equidistância, pela equidade e pelo respeito à angústia dos litigantes. Pois esse compromisso, essa espécie de juramento, não há de ser leviano ou meramente formal ou meramente solene. Há de ser um compromisso que espelhe nossas mais puras convicções de justiça. E que nos seja capaz de permitir a legitimação do Poder Judiciário, atendendo e satisfazendo a expectativa que a comunidade empresta à justiça. Temos ideal e vigor para perseguirmos a equidade e a justiça e pretendemos fazê-lo. Do contrário, não teria razão de ser a nossa presença neste lugar e nesse tempo. Diante de cada um de vós, nesse verdadeiro testemunho de vocação pela vivência humanística do direito. E nessa missão, nada etérea, mas concreta, ambicionamos respeitar o direito, respeitar os institutos e os princípios do ordenamento jurídico. Assumimos o dever de busca incessante pela verdade, de sermos instrumentos de combate à iniquidade, dando, enfim, a cada um o que é seu, como, aliás, deve ser o direito e a justiça. Esperamos ainda dignificar essa instituição, a justiça do trabalho, e legitimá-la cada vez mais como instrumento de efetiva justiça, desse tipo de justiça realmente proporcionada por esse órgão. E que o faz
sem afastar-se da segurança jurídica e do respeito ao princípio da legalidade, atendendo a exigência básica dos povos modernos que se expressa na Declaração dos Direitos do Homem, a justiça célere. Somos seres falíveis, pois somos humanos. Não afastamos a possibilidade de enfrentarmos percalços em nossas carreiras, mas o nosso ideal é de serenidade diante do adverso e de obstinação diante do ideal de justiça. Temos planos ambiciosos para nossas carreiras que se iniciam. Cumprimos o papel que nos é confiado e atendemos o que de nós espera a sociedade e o conjunto dos jurisdicionados. E teremos com certeza atingido essa meta, se nos mostrarmos dignos perante vossas excelências, se nos mostrarmos dignos perante essa casa de justiça, e se nos mostrarmos dignos perante cada um dos nossos amigos e familiares hoje presentes, e sobretudo perante os destinatários da tutela jurisdicional, e merecedores de sua confiança e de seu respeito, cumprindo o que nos é dado cumprir. Mais do que isso, nos legitimaremos como magistrado quando proporcionarmos a legitimação e a efetividade do atributo jurisdicional, permitindo, na forma que nos atribui o ordenamento, a composição dos conflitos da melhor e da mais justa maneira, e distribuindo justiça aos merecidos detentores do direito. E assim fazendo, de certo, tornaremos efetivo aquela passagem do Eclesiástico, onde é dito: se procurares a justiça, há de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo, nela encontrarás a força. Em meu nome pessoal, em nome de todos os juízes importantes, muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora juíza presidente do tribunal, doutora Regina Uchoa da Silva, para o encerramento da sessão. O tribunal e a escola da magistratura realizarão um estágio para os juízes empossados, que começa amanhã, a partir das 10 horas, na sala dos juízes, aqui no 6º andar. Declaro encerrada a sessão, os empossados receberão os cumprimentos.